Olá, meu aluno, tudo bem? Hoje a gente está aqui para aprender um pouco mais sobre o estômago, esse órgão tão importante que faz parte do nosso dia a dia e exerce muitas funções, né? Além daquela que você está acostumado a ouvir falar, que é a digestão dos alimentos, correto? Então, para poder conhecer mais a respeito desse órgão, segue comigo no vídeo. Olha só. O estômago é um tubo dilatado que tem ao longo do nosso trato digestório, né? Na sua parte superior está encontrado o esôfago, na sua parte inferior está encontrado o duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. Correto? O estômago, então, representado aqui em amarelo, fica entre essas duas regiões, né? É um órgão que tem como uma das suas funções a digestão. Digestão é um processo esse que tem um momento que é físico, né? A digestão, que é a degradação dos alimentos, a destruição desses alimentos em moléculas menores, né? Tem então uma parte física, mecânica, que é realizada pelos dentes, né? Durante a mastigação, ok? E tem também processos químicos, que envolvem a participação de enzimas, correto? Então parte dessas enzimas já são secretadas na boca, como a amilase, algumas lipases e outras enzimas são secretadas em outras regiões do trato digestório, como por exemplo no estômago, como a pepsina, por exemplo, que vai participar da digestão de proteínas, correto? Então, esse órgão, além de promover a digestão, ele também produz hormônios, né? Ele produz a grelina e ele produz também outros hormônios que são importantes para a digestão e também para exercer outras funções, tá? Outras funções, ok? Beleza. Bom, a sua visão anatômica mostra para a gente algumas regiões aqui. Por exemplo, olha só, aqui a gente tem uma região do estômago que é chamada de região cárdia. Região cárdia, ok? Uma outra parte é encontrada aqui, ó, é a região de fundo. A maior parte do estômago é o corpo. E nessa última região aqui, tem-se o chamado piloro. Correto? Então, anatomicamente falando, numa peça no estômago que foi retirado macroscopicamente, o estômago pode ser separado nessas 4 regiões. Agora, microscopicamente, quando visto ao microscópio, essa lâmina, esse material é preparado para ser visualizado ao microscópio, em outro momento a gente terá uma aula sobre isso, né? Ele vai ser visto com uma separação em 3 regiões, onde o corpo e o fundo têm o mesmo aspecto microscópico do que tem um corpo e o fundo tem o mesmo aspecto microscópico, né? Mas é diferente da região cárdia e da região do piloro, correto? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa aula, é sobre essas diferenças, essa caracterização na microscopia das diferentes regiões do estômago, ok? Segue comigo, olha só. Para você ter noção do que estamos falando aqui, essa parte exatamente em amarela, olha só, essa parte aqui, ó, toda essa região que está em amarelo, tá? É a que está ampliada aqui para você, ok? Então, há uma separação, quando visto ao microscópio, de algumas regiões, algumas camadas encontradas ali no estômago, tá? O alimento, por exemplo, passa nesse trajeto aqui, ó. O alimento vai passando por esse trajeto, ok? E a gente está falando de um corte da parede desse alimento, do estômago. Então o alimento estaria passando por aqui, ok? Nesse trajeto ali, por exemplo. Então, uma camada mais superficial, em contato com essa região por onde passa o estômago, tá? É uma chamada região ou camada mucosa. Ó, região chamada de camada mucosa. Eu vou numerar aqui como sendo 1, tá? E vou colocar uma legenda para a gente aqui, mucosa. Essa região mucosa possui 3 sub-regiões.
ela tem 1.1, que é essa amarelinha, 1.2, que é essa branca representada, e 1.3, que seria essa outra vermelha representada, mais fininha, que são denominadas, respectivamente, como epitélio, como lâmina própria e também como muscular da mucosa. Muscular da mucosa. São essas 3 sub-regiões encontradas nessa região maior que é a mucosa. Correto? Existem outras regiões aqui para baixo. Vamos comentar sobre elas. Ó, vamos nomeá-las. Então aqui a gente tem 1.2, já foi 1.3, a gente tem a região número 2, que está abaixo da mucosa. Olha só, essa região é chamada de submucosa. Ok? Abaixo dela tem-se uma camada bem espessa, que é chamada de camada muscular. E, por fim, uma camada mais externa, chamada camada serosa. Camada serosa. Ok? Então, num corte histológico, num corte ao microscópio, a gente pode encontrar essas 4 camadas e subcamadas representadas. A pouco, a gente vai conhecendo um pouquinho de cada uma. Ok? Olha lá. Então, vamos falar primeiro da primeira camada, mucosa. Esta mucosa possui como uma região um epitélio. Epitélio. É um epitélio caracterizado como um epitélio glandular, tá? Então ele é especializado em secretar moléculas, é uma glândula. Uma não, na verdade são muitas glândulas que tem ali. Ok? Esse epitélio glandular possui glândulas simples ramificadas. São glândulas exócrinas que possuem apenas um ducto, que seria, por exemplo, essa região, tá? E posteriormente o adenômero delas vai ser ramificado, ó. Ok? Um adenômero ramificado, tá? Então um ducto e posteriormente o adenômero é ramificado. A gente não consegue ver ao microscópio essa diferença onde termina o ducto e começa o adenômero, ok? Então a classificação dessa glândula, tá? É um epitélio glandular. Sua classificação é como glândula simples ramificada, tá? Tubulosa. Por quê? Porque ela é formato de um tubo, ok? Ela é como se fosse um tubo aberto. Vai liberar o seu conteúdo aqui por onde o alimento vai passar, ok? É uma glândula tubulosa, tem um aspecto de tubo. Bom, esse epitélio glandular é formado por diferentes tipos de células que estão representados aqui, certo? Mas antes da gente falar das células, tenho que lembrar para você que essas glândulas todas, aqui só tem representadas 3, elas vão liberar o seu conteúdo nessa região, ok? E uma parte ainda que não é a cavidade onde esse conteúdo vai, mas sim uma reentrância desse epitélio glandular, é chamado de fosseta, tá? Então essa região aqui, ó, é denominada fosseta. Olha ali, fosseta. Então uma fosseta tem, nessa representação, 3 glândulas desembocando nela, tá? Então a gente consegue perceber ao microscópio a presença de diferentes tipos de células que vão apresentar funções diferentes encontradas em todo esse epitélio, que envolve tanto a fosseta quanto a glândula, correto? Essa fosseta tem um determinado tamanho, que varia comparativamente ao tamanho da glândula, dependendo da região em que esse corte histológico foi feito. Então, por exemplo,
na região cárdia do estômago, a fosseta tem o mesmo tamanho da glândula, elas têm tamanhos similares, tá? Então, o tamanho da fosseta é igual ao tamanho das glândulas, ok? Mas são diferentes, essas proporções são diferentes quando vistas a região de corpo e fundo e a região do piloro, tá? No caso, a região de corpo e fundo apresentam fossetas menores do que glândula e a região de piloro apresenta fosseta maior do que glândula, tá? Então, com isso, sabendo dessa diferença, você já consegue me dizer aí qual a representação desse esquema aqui. Se é uma representação de região cárdia, de corpo e fundo, ou de região de piloro. Ok? Bom, uma vez entendido isso, a gente consegue agora conversar sobre os tipos de células encontradas nessa região de fosseta e de glândula. No caso, a gente encontra um primeiro tipo de célula aqui, que são as chamadas células mucosas. Ok? Células mucosas. Classificação da célula como célula mucosa. É uma célula especializada na secreção, na liberação de muco. Muco é uma glicoproteína que, no caso, é muito importante para proteger esse epitélio da ação do suco gástrico encontrado ali no estômago. Porque esse suco gástrico, ao ser liberado, ele vai ficar disponível aqui nessa cavidade. Então, existe um revestimento de um muco, formado por um muco, de glicoproteínas, a principal delas é a mucina, tá? Que possui um pH alcalino, um pH básico. pH básico. Imediatamente nessa região. Então, essa região, esse muco, protege ao epitélio contra a ação de enzimas encontradas no suco gástrico, contra a ação desse pH extremamente ácido que é encontrado ali no suco gástrico. Ok? Essa célula, então, é especializada na secreção desse muco. Tá? E uma molécula que ela produz, que está envolvida na produção desse muco, chama-se prostaglandina. Ok? Então, guarda esse nome. As prostaglandinas são moléculas que estimulam a proteção desse muco alcalino que protege o estômago, protege o epitélio do estômago contra a ação dos seus ácidos. Tá? Esse muco, então, tem ação protetora. Um outro tipo de célula encontrada ali são células tronco. Dependendo da tradução do livro que você utilizar para poder consultar esse material, é chamado de célula fonte, né? Essas células, elas podem se deslocar em diferentes regiões da glândula, sendo responsáveis pela sua regeneração. Então são células tronco um pouco indiferenciadas, e aí elas vão se transformar em outros tipos de células. Num outro vídeo a gente vai comentar bastante sobre células tronco, ok? Célula tronco está aqui. Essas células são chamadas de células oxínticas. Célula oxíntica, ou sinônimo parietal. Parietal. São essas células que secretam o HCl. São essas células que secretam o H+ e o Cl-, que vão tornar ácido a luz do estômago, que vão tornar ácido esse ambiente, que é o estômago. Ok? Essa célula aqui. Certo? Já a gente vai comentar mais a respeito dela. Ok? Aqui a gente tem um outro tipo de célula que é chamada de célula principal. Célula principal. Essa célula principal secreta a pepsina, que é a enzima que vai digerir proteína, que nós falamos lá no início do vídeo, né? Mas essa pepsina ainda está na forma inativa. E quando ela está na forma inativa, dentro da célula armazenada em grânulos, ela é chamada de pepsinogênio. Então, quando ela é liberada, essa acidez quebra o pepsinogênio e transforma ela numa forma ativa denominada pepsina.
Então a célula principal é a quem libera a pepsina. Ok? Ela é encontrada aproximadamente do meio da glândula para baixo, tá? Assim como essa célula oxíntica, mais ou menos localizada no meio da glândula gástrica. Ok? Ainda são encontradas as chamadas células enteroendócrinas. Célula enteroendócrina é uma célula que é encontrada também no intestino, que tem uma função muito importante, que é a de secretar neurohormônios. Também pode ser chamados aí de altacoides. Por exemplo, a serotonina, a histamina, a gastrina, que é um hormônio, ok? São moléculas secretadas pelas células enteroendócrinas, que no caso vão estimular a liberação do suco do HCl. Tá? Elas estimulam a liberação do HCl. Vou repetir os nomes: serotonina, histamina e gastrina. Dentre esses três que eu falei com vocês, a histamina é a que tem mais, contribui mais com a liberação do HCl. Correto? Além dessas moléculas, além da gastrina também, né, a serotonina não tem tanta ação na estimulação do HCl, né, na liberação do HCl, tem também uma outra molécula chamada de acetilcolina. Portanto, são essas três moléculas que é importante você anotar os seus nomes, tá, que estimulam a liberação do HCl. Por exemplo, acetilcolina, histamina e gastrina, ok? São importantes você saber disso, porque elas vão te ajudar a entender medicamentos quando a gente estiver falando sobre eles em outro vídeo. Tá joia? Olha aí. Portanto, todos esses são os tipos de células que são encontrados nas focetas e também nas glândulas gástricas. Tá? No microscópio é possível diferenciá-las pela coloração. No caso, as células oxínticas são acidofílicas, ou seja, elas vão ficar mais rosas. Quando coradas, elas ficam rosas, tá? Preferencialmente no meio da glândula. Há uma certa predominância delas ali, enquanto que as células principais são mais basofílicas, portanto localizadas um pouco mais abaixo da glândula gástrica. Tá? Visto ao microscópio, a gente consegue perceber justamente essa diferenciação na coloração. Tá? Bom, estamos falando do epitélio dessa camada que é a mucosa, correto? 1.1 já foi. Agora, a região que é chamada de lâmina própria, corresponde a um tecido conjuntivo frouxo, tá? Dependendo dos cortes, por exemplo, um animal, um outro animal, por exemplo, um rato, um coelho, pode ser encontrado um tecido conjuntivo denso nessa região, mas é mais comum que seja frouxo, tá? É um tecido que pode ter algumas células musculares dispersas, tá? Musculatura lisa, tem vasos linfáticos, ok? Muitos vasos sanguíneos, correto? É uma caracterização da lâmina própria, então tecido conjuntivo frouxo ou até mesmo tecido conjuntivo denso. Na região de 1.3, esquematizada, a gente tem a muscular da mucosa. Essa camada muscular da mucosa é feita de uma fina camada de músculo liso, né? Musculatura lisa, contração involuntária. Quando ela contrai, ela vai ajudar na mistura do alimento que está aqui, que estaria aqui no estômago, correto? Sua contração é involuntária, tá? Então a mucosa, veja bem, quando se usa o termo mucosa gástrica, está se referindo a essas três subcamadas. Ó. Essa mucosa aqui, um epitélio glandular, uma lâmina própria e a camada muscular da mucosa. Lembrando que as focetas variam de tamanho com relação às glândulas, dependendo da região do estômago, correto? Na região de corpo e fundo, as glândulas são bem maiores do que as focetas
E uma mesma fosseta pode receber ali o conteúdo de várias glândulas. Nessa parte, por exemplo, de 3 a 7 glândulas podem desembocar numa mesma fosseta, certo? Posteriormente, tem-se aqui a camada chamada de muscular da mucosa, uma camada formada por musculatura lisa, perfeito? Então, a mucosa é formada por epitélio, lâmina própria e pela muscular da mucosa. Agora, então, a gente passa por uma camada abaixo da mucosa, que é denominada submucosa. Submucosa. Essa região é formada por tecido conjuntivo denso, ok? Que é um tecido rico em fibras colágenas. Ela também possui vasos linfáticos, tá? Também é inervada, obviamente, tá? Mas ela é promovida, ela é caracterizada por uma grande quantidade de vasos de fibras colágenas. Perfeito? Abaixo dela tem-se uma camada bem espessa, que é denominada camada muscular. Camada muscular. Essa camada muscular, composta por musculatura lisa, apresenta disposições diferentes das suas fibras. A mais interna apresenta fibras oblíquas, as intermediárias como fibras dispostas de modo circular e a mais externa fibras longitudinais. É uma musculatura lisa, portanto, com uma contração involuntária que é estimulada por uma inervação autônoma parasimpática, ok? Através de nervos no local aqui que formam o chamado plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. Olha só, aqui ó, nessa região as fibras nervosas vão ajudar então a mandar estímulos para promover a contração dessas fibras musculares. A camada muscular, não confunda com a muscular da mucosa, a camada muscular quando contrai, ela ajuda tanto na mistura do alimento que está passando por aqui, quanto no seu deslocamento pelo trato digestório, tá? No caso que é ainda no estômago. Então os movimentos peristálticos são promovidos, os movimentos peristálticos são promovidos justamente pela contração involuntária dessas fibras musculares lisas, tá? Encontradas na camada muscular. Nessa região do piloro, a camada intermediária ela é bem desenvolvida, de modo a formar um esfíncter que controla a passagem do alimento para o duodeno, correto? É o chamado esfíncter pilórico, tá? Existe na região cárdia também um esfíncter que controla e impede o refluxo do alimento para o esôfago, certo? Isso deve-se a um espessamento dessa camada intermediária muscular. Agora, mais internamente, tem-se a camada serosa. Essa camada serosa é composta por 4.1 e 4.2. Essa camada serosa é composta por 4.1 tecido conjuntivo frouxo, tá? E 4.2 mesotélio. O mesotélio que corresponde a um epitélio simples pavimentoso. Vai envolver todo esse órgão externamente. Para fora dele vai ser encontrada uma cavidade, que no caso é o peritônio. Ok? Entendido? Espero que você tenha aprendido bastante. Aperte pause quando necessário, faça suas anotações, escreva nos comentários as dúvidas, certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!